Olá, o debate está no ar e hoje em edição especial por ocasião do lançamento do documentário Por que Escravidão? Encarcerado nos Estados Unidos, exibido com exclusividade no Brasil pelo Futura. Vamos dedicar então essa edição do nosso programa para ampliar a discussão e refletir sobre o sistema prisional brasileiro. Atualmente, 726 mil pessoas estão presas no Brasil. Esse número representa o dobro do que era registrado no ano de 2006, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça. No programa de hoje, então, junto das nossas convidadas que já estão conosco aqui no estúdio, vamos discutir os impactos da superlotação, da infraestrutura deficiente e as implicações sociais de termos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Então nos acompanhe a partir de agora nas redes sociais do Futura, na tela da TV ou no Futura Play. E para começar, vamos conferir um pouco da jornada do diretor Roger Ross Williams pelas prisões norte-americanas. Na busca para entender o motivo da prisão de um de seus melhores amigos, ele mostra como o encarceramento é uma dimensão da escravidão. Confere aí. Of all my friends growing up, Tommy had the most discipline. He wasn't a thug. It didn't follow that he'd be the one who ended up in so much trouble. But that's the cruel catch of the system. It only takes one time. And the more Tommy went to jail, the more he started acting like a thug. Mass incarceration has become an accepted part of life for poor people and Black people in America. It is so entrenched in our nation's identity that we take it for granted and accept it as the norm. Its roots are buried deep in our troubled history. When slavery was abolished in America in 1865, the United States Congress created the 13th Amendment to the Constitution, which essentially redefined the parameters of slavery. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime, whereof the party shall have been duly convicted, shall exist in the United States. This clause has allowed Americans to continue to enslave Black people and poor people for over 150 years. Today, America has the highest incarceration rate in the world. Our jails and our prisons are mostly filled with poor people and people of color. You get to mass incarceration not because of rising crime levels or crimes that people are committing, but also by criminalizing more and more behavior and more conduct. So it took the United States from 1776 to 1990 to lock up its first million people. Then the prison population doubled between 1990 and 2000. So it took us 10 years to lock up our second million. We have widening gaps of inequality in this country, and I view mass incarceration as a tool of social control. What are they controlling? Poor people. I mean, the criminal justice system in this country is literally, its only real function is containing and controlling poor people. Pois é, a gente viu aí um trechinho do documentário que fala mais diretamente da situação lá nos Estados Unidos, mas muitas coisas são semelhantes, infelizmente, com a nossa situação aqui no Brasil. Então, quero dar as boas-vindas a Daisy e também a Juliana. Obrigado por estarem comigo aqui no debate hoje. Prazer recebê-las aqui. E também vimos esse trechinho do documentário falando que os Estados Unidos está no topo desse pódio que país algum deveria se orgulhar, que é o país com maior população carcerária. E em segundo lugar está a China e o Brasil vem logo na sequência em terceiro lugar. Nos últimos 30 anos, os Estados Unidos tiveram essa população aumentando de 330 mil para 2 milhões e 300 mil pessoas.
Aqui no Brasil, o número de pessoas então cumprindo pena dobrou também, como já falamos na abertura do programa, na última década, aí, de acordo com o Infopem, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Então, quero passar a primeira pergunta para a Deise Benedito, que está aqui ao meu lado, advogada, perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Deise, você acompanhou de perto, né, a visita aos presídios brasileiros feita pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, a Organização dos Estados Americanos. E aí, como foi nesse momento? Quais foram as situações registradas por essa comissão? A gente ouve muito falar, a gente tem muitas notícias o tempo todo, mas como a Comissão Internacional viu a situação dos nossos presídios? Olha, uma das questões mais sérias da situação dos nossos presídios, para além da superpopulação, é a questão da estrutura dos presídios, porque os presídios não dão conta da quantidade de pessoas que estão lá dentro. Então, você tem gasto de água, gasto de luz, gasto de energia, falta de espaço, condições desumanizantes de qualquer ser humano ficar lá dentro. E também a grande maioria são negros, pobres, né, que estão nas prisões. Nesse caso, só fazendo um paralelo com também o que a gente viu no documentário, exatamente, é algo semelhante com o que acontece nos Estados Unidos também. Exatamente. E aqui tem uma questão que eu sempre coloco, que quando a gente vai falar de encarceramento em massa no Brasil, eu sempre tenho o hábito de dizer que o Brasil foi degredo da coroa portuguesa durante todo o processo da escravidão. Então, muitos portugueses que cometiam delitos em Portugal contra a coroa vinham cumprir pena no Brasil. E as primeiras pessoas presas no nosso país foram os povos indígenas. Então, eles foram os primeiros que perderam sua liberdade, foram os primeiros torturados, explorados sexualmente, os primeiros jovens exterminados no território brasileiro foi a população indígena. Então, quando a gente fala de encarceramento, você tem o Brasil como lugar de cumprimento de pena, como degredo, protagonizou-se como um dos piores lugares para cumprimento de pena da própria coroa portuguesa, porque ninguém queria vir degradado para o Brasil, e também a população africana na condição de escravizada. Então, você tem essa população de 15, 16, 17, 18 anos, jovens que vinham para o Brasil para o trabalho escravo, que perdiam a sua liberdade, porque a partir do momento que você é escravizado, você perde a sua liberdade, então você está em cumprimento de pena. Então, a escravidão no Brasil foi um processo de uma execução penal sem crime. Entendeu? Então, esse hábito de se torturar, de se prender e se tirar a liberdade é uma coisa sistemática, estruturante para a população negra. Você substitui o ferro das algemas, né, da escravidão dos navios negreiros para os ferros de aço das prisões. E hoje você vê uma população, né, essa população jovem negra na prisão é a mesma faixa etária da população negra africana que veio para o Brasil para trabalhar na condição de escravizado no tráfico negreiro. Então, você tem a relação de traficados e hoje presos na condição de traficantes. Essa que é a grande questão. Então, a partir da lei de 2006, né, sobre a questão das drogas, você tem mas várias relações e agravantes nessas prisões, que é a associação ao tráfico, né, que é o porte de drogas. Quer dizer, se foi uma lei para descriminalizar, para facilitar a questão de quem usa e quem porta a droga, no nosso caso foi o contrário. Quer dizer, você vê o mesmo jovem branco com a mesma quantidade, ele é posto em liberdade. Você vê o mesmo jovem negro com a mesma quantidade, ele é acusado de traficante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Agora, puxando um outro gancho do trecho do documentário que a gente viu há pouco, o Porquê Escravidão, encarcerado nos Estados Unidos, a gente viu a opinião de um dos entrevistados sobre o sistema carcerário ser uma forma de controlar a população mais pobre. Então, quero perguntar para a Juliana Borges, que também está aqui com a gente, pesquisadora, autora do livro O que é Encarceramento em Massa, que eu estou aqui com ele na mão, vou mostrar mais em detalhes daqui a pouquinho. Como é que o sistema prisional tem legitimado, então, essas hierarquias sociais aqui no Brasil? Tem legitimado desde que ele existe, né? O sistema de justiça criminal, ele não é só um aparato que é perpassado pelo racismo no Brasil. Eu defendo no livro, inclusive, em diálogo com vários outros ativistas e estudiosos, de que o sistema de justiça criminal é a ferramenta central de manutenção das desigualdades baseadas em hierarquias raciais no Brasil, né? Então, eu vou até um pouco mais longe do que o documentário. Eu acho que o sistema penitenciário, ele não é só uma ferramenta de controle, né? Ele é uma ferramenta de controle e extermínio, porque se você não mata fisicamente, você mata simbolicamente essas pessoas, né? No caso dos Estados Unidos, esses presos, eles perdem direitos políticos, né? No Brasil, você suspende os direitos políticos, né? Mas lembrando que presos que não foram julgados, eles teriam direito a exercício político no Brasil, e isso é negado a eles, né? Então, a gente tem uma suspensão e uma violação a esse direito de exercício político no Brasil também, mas essas pessoas são marcadas, né, para sempre nas suas vidas, né? Então, eu acho que mais do que
mais do que controle, né? Eu acho que tem um sociólogo camaronês, que é o Achille Mbembe, que ele fala da necropolítica, né? Que é em diálogo com a construção do Foucault sobre a biopolítica, e ele fala que a gente vive hoje um período, né, de construção e de rearticulação do capitalismo, de que você não tem espaço para todo mundo. E quando você não tem espaço para todo mundo, você precisa racionalizar, né, racionalizar a morte, racionalizar extermínios de corpos, né? Então você precisa desprover essas pessoas da sua condição de sujeitos políticos, e quando você desprove elas dessa condição, então o extermínio ele passa a ser inclusive legitimado pela sociedade, né? Por isso que a gente tem o bandido bom e bandido morto, inclusive como senso comum no nosso país. Agora, a Deise mencionou a questão da lei de drogas, e aqui no livro, Juliana, você também analisa, né, como o encarceramento em massa aqui no Brasil se consolidou a partir de 2006, então, com a criação dessa nova lei de drogas. Quais têm sido as implicações da lei no sistema carcerário brasileiro, se a gente for pontuar objetivamente? Dobrar, né? Dobrar o número de presos no sistema. Então, e eu acho que um ponto que a Deise tocou, que eu acho que é muito interessante, a gente sempre lembra do caso emblemático, que é o caso do Rafael Braga, né? Então, se você pensar num jovem como Rafael Braga... Pode lembrar para quem não acompanhou essa questão? Foi o caso de um jovem que foi preso, acusado de prática terrorista, poderíamos dizer assim, né, por portar um vinagre, né, essa foi a primeira prisão do Rafael, e depois quando ele respondia em casa, né, em prisão domiciliar com tornozeleira, ele foi depois preso, acusado de associação ao tráfico, e por portar uma quantidade que é irrisória, né? 0,6 gramas de maconha e pouco mais de algumas gramas de cocaína, né? Então, como que você diz que uma pessoa que está portando, né, 6,6 gramas de maconha é um traficante no Brasil? O Rafael foi condenado a mais de 11 anos de prisão, né? Enquanto a gente sabe que há jovens, né, em universidades, jovens brancos de classe média, que portam muito mais do que 0,6 gramas de substâncias consideradas ilícitas no país, né? Então há uma seletividade que ela é penal racial no Brasil, né? Não é só uma seletividade penal, ela passa pela questão da raça no Brasil. Bom, e Deise, perguntando sobre o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né? Como é que tem registrado no Brasil, nos presídios, desde essa nova lei? Nova, né, para a época, né, mas a lei mais recente de 2006. Então, veja bem, a gente vê, quando nós fazemos as inspeções, a gente observa aquele número elevado de jovens, jovens, na sua maioria negros e pobres, naquelas celas superlotadas, sem ar, com pouca água, apenas meia hora de água por dia, uma comida estragada, sem acesso à medicação quando está doente, a questão da sarna, né? A questão da tuberculose, a questão da AIDS, uma série de doenças. Então, a gente observa que a eficácia dessa lei, ela não atingiu os objetivos dela, muito pelo contrário. Você aprisiona mais e aí continua o tráfico, né? O tráfico está continuando, a questão das drogas está se seguindo, você nunca prende os grandes traficantes, né? Quer dizer, quem é essa pessoa que está presa? Quem são esses que estão presos? São jovens, são mulheres jovens, na faixa de 18 a 30 anos, a maioria chefes de família, né? Com 2 ou 3 filhos. Essa é a população. 60 mil mulheres estão presas. Dessas 60 mil mulheres, você tem 70% de mulheres negras. Nessa faixa também jovens, de 18 a 30 anos com filhos. E são mulheres que são taxadas como grandes traficantes. Quer dizer, na hora de você ter a dosimetria da pena, as mulheres são muito mais apenadas porque ficam fora dos seus filhos, ficam longe dos seus familiares, não recebem visita dos companheiros. Então, é uma situação dramática. E aí, quando você vai discutir a questão da lei de drogas, a questão da descriminalização da droga, você entra na questão da moral, da ética, né? E só que você também não percebe o impacto dessas prisões. Né? Em relação à questão mesmo da guerra às drogas, como foi anunciado, né? Muitos países têm até rediscutido essa política, de fato. Se não há uma solução, rever a política não seria uma saída. Agora, eu quero aproveitar, a gente está falando sobre presídios aqui, e chamar um destaque da redação, porque repercutiu muito nos últimos dias, que o governador de São Paulo fez anúncios sobre a expansão do sistema prisional paulista, e pelo menos 7 presídios devem funcionar sob parceria público-privada com capacidade para abrigar mais 12 mil detentos. 4 presídios geridos pela iniciativa privada já estão em construção e, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, a intenção é focar em critérios de qualidade e melhorar as condições das pessoas que estão passando
por essa experiência do cárcere. Então, para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar agora mais um convidado para a nossa discussão. Vou dar as boas-vindas ao Pedro de Jesus Giuliotti, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Giuliotti, bem-vindo ao debate. A gente sabe que essa discussão sobre privatização dos presídios é feita no Brasil já desde, pelo menos, a década de 1980. E pergunto a você, a terceirização do sistema prisional tira a responsabilidade do Estado de investir na estrutura dessas unidades prisionais? Não, boa tarde a todos, as pessoas que estão aí na entrevista, as pessoas que estão nos assistindo. Não tira. Na verdade, o que vai ser feito em São Paulo e o que eu defendo é uma cogestão, né? Uma cogestão entre o Estado e o particular. O particular, ele fica encarregado da hotelaria, do vestuário, da construção de estabelecimento prisional, da parte médica, odontológica. E o Estado fica responsável pelo cumprimento da pena, pela fiscalização do cumprimento da pena, pela segurança do estabelecimento. Então não há uma transferência, há um investimento do particular e esse presídio vai ser administrado em cogestão, entendeu? Essa é a única forma que eu vejo que o Estado sozinho, ele não tem condições de investir na área de segurança, na área dos presídios, porque o Estado tem outros problemas, educação, saúde, transporte. Então o Estado ele não vai investir nos estabelecimentos prisionais. Então essa é uma forma de você acabar com essa situação hoje terrível de superlotação dos presídios, contando com a colaboração da iniciativa privada. Porque, Giuliotti, no programa de hoje, o principal gancho para a gente tratar desse assunto também tem sido a estreia do documentário que a gente está tentando fazer um paralelo, mostrando realidades de outros lugares, como os Estados Unidos, documentário encarcerado nos Estados Unidos. E uma das discussões é o emprego da mão de obra carcerária em indústrias americanas e a cobrança de inúmeras taxas sobre os presos, né? A terceirização dos serviços penitenciários pode resultar no aumento da população carcerária aqui no Brasil? Não, o sistema que nós defendemos é o sistema francês e não o sistema americano. O que o sistema americano, ele transfere toda a responsabilidade para a iniciativa privada. No sistema francês é uma cogestão. Então o Estado continua fiscalizando a execução da pena. A gente vai transferir para o particular apenas os serviços prestados, a construção do estabelecimento. Então o Estado ele continua fiscalizando o cumprimento da pena. E por que não deu... Há notícias que os Estados Unidos está abandonando essa terceirização. Por quê? Porque hoje os estabelecimentos públicos são melhores que os particulares. Porque os estabelecimentos públicos usaram como modelo os particulares e aperfeiçoaram. Então é isso que eu entendo que vai acontecer. Inicialmente nós vamos ter estabelecimentos em cogestão, que vai servir de modelo, de parâmetro, para que o Estado possa aperfeiçoar os seus próprios estabelecimentos e futuramente a gente pode até abandonar a necessidade ou essa colaboração da iniciativa privada. Ok, Giuliotti, eu vou interromper você rapidamente para voltar aqui para o estúdio, já volto a falar com você. Quero ouvir a opinião da Deise, que está aqui no estúdio com a gente, em relação a essa questão. A gente sabe que já existem alguns outros estados que têm parceria público-privada em relação às penitenciárias, Minas Gerais, por exemplo. Como você vê essa questão? Olha, eu vejo com bastante preocupação, porque eu vejo que cabe ao Estado a responsabilidade com a saúde, com a educação, com a moradia e com a segurança. E a segurança cidadã passa pelo direito de você ter trabalho, saúde, educação, moradia, creche. E, ao mesmo tempo, quando tem essa questão dessa privatização, mesmo que seja numa cogestão, qual é a responsabilidade da empresa particular, né, no cuidado do preso, na fiscalização da pena, no dia a dia, no cotidiano, principalmente quando ocorrer fatos como torturas, né?
quem é que vai responsabilizar esse agente, esse funcionário? Porque ele é um funcionário terceirizado, então simplesmente ele pode não ser responsabilizado como deveria ser se fosse um agente público concursado, com todos os direitos garantidos pela lei, né? Porque também a gente tem que pensar quem cuida de quem cuida. Né? Quer dizer, a remuneração, a qualificação, a capacitação de agentes públicos para exercer esse trabalho e o treinamento necessário. Eu posso dizer que eu vou treinar uma empresa para fazer a fiscalização, para tomar conta, para abrir cela, fechar cela, fazer contagem, distribuição de comida, acompanhar o dia a dia do preso. Quer dizer, quais são as características que são necessárias para você ser um agente penitenciário? Quero aproveitar esse gancho e perguntar ao Giuliotti, então, de que forma está sendo pensada essa fiscalização e esse tratamento também, como disse a Deise, cuidar de quem cuida, né, dos agentes penitenciários. Olha, eu vou dar um exemplo. Nós temos um presídio, nesse sistema que eu tenho defendendo, em Minas Gerais, é o presídio de Ribeirão das Neves. Eu estive lá visitando esse presídio. O que acontece? Não existe esse problema, porque no contrato é estabelecido que vai ter um índice de desempenho. Esse índice de desempenho da empresa que vai administrar o presídio vai refletir no pagamento feito pelo Estado. Então, uma empresa independente vai fiscalizar se a empresa privada está tratando bem os presos, se a empresa privada está cumprindo o contrato. Então, diariamente, eles vão percorrer as celas. Está faltando uma lâmpada, diminui o valor do que o Estado está pagando. O preso fugiu, fuga, reduz. Então, há um índice de desempenho em que você verifica se a empresa contratada está ou não cumprindo as regras que foram estabelecidas para administrar o presídio. Isso vem dando muito certo. O presídio de Ribeirão das Neves, me parece que já tem 4 anos, né? E é uma gestão espetacular. Okay, Giuliotti, a gente está encaminhando aqui para encerrar nosso primeiro bloco. A gente pode abrir uma outra discussão aqui sobre privatizações especificamente, mas eu queria apenas uma conclusão sua. Já existem estudos, dados aqui sobre essas experiências no Brasil, por exemplo, de redução de reincidência, por exemplo, em comparação a presídios só públicos ou de parcerias público-privadas? Não há um estudo, porque os presídios privados são poucos, é um em Minas Gerais, um no Paraná, então não há um estudo. Mas não há dúvida de que um presídio onde o preso é tratado com decência, onde ele tem um uniforme, onde ele tem um tratamento médico, ele tem tratamento dentário, onde ele tem atendimento na parte jurídica, ele tem condições de ser recuperado. Porque um preso hoje no sistema público, a condição dele é zero. E no sistema privado, com todo esse tratamento, com o cumprimento digno da pena, essa possibilidade é muito grande. É lógico que não há um estudo, porque só nós temos um presídio praticamente dentro dessas regras. Ok. Giuliotti, muito obrigado pela participação aqui no debate. A gente vai voltar a tratar dessa questão e voltamos a conversar em outra oportunidade. Um abraço para você. Tá certo. Estou à disposição de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, é um assunto amplo também, como mencionei aqui, a gente está tratando de uma imensidão de subtemas em relação ao sistema prisional, mas é importante mencionarmos também essa questão da privatização ou de parceria público-privada. Agora, eu quero passar uma pergunta para a Juliana, que é em relação à estrutura brasileira, né? A gente falou um pouco dos Estados Unidos, algumas experiências de alguns estados, mas essa relação da criminalização de mulheres é diferente da criminalização dos homens, quando a gente vai olhar para o sistema do Brasil como um todo? É diferente, né? Acho que quando você intersecciona com o gênero, a coisa muda bastante, né? Acho que a Deise até citou algo que eu concordo muito, que vem também um julgamento moral em relação às mulheres, né? Então, muitas vezes, ao invés de você julgar essa mulher, analisando que por ela ser chefe de família, por ela ter filhos, né? Ela deveria, então, né? O desfecho melhor seria uma prisão domiciliar ou uma pena alternativa. O que você tem muitas vezes são falas de juízes questionando
né, o fato de, por ela ser mãe, se ela estaria exercendo de maneira correta a sua maternidade, sem se preocupar se aquela mulher ela está realmente associada ao tráfico, se a motivação dessa associação, né, quando ela existe, porque a gente também não pode romantizar, né, essas mulheres que, por serem chefes de família, precisam manter o seu sustento, né? Então a gente tem casos de mulheres que concordaram, por exemplo, em fazer o transporte de substâncias porque elas precisavam comprar enxoval dos seus filhos, porque elas precisavam garantir a alimentação das suas famílias, né? Então, a gente não discute a necessidade, por exemplo, de uma rede de assistência social fortalecida, bem organizada, para dar suporte a essas mulheres. Então, o julgamento moral em relação a essas mulheres, ele é muito forte. Então, a penalização ela acaba sendo mais dura, né, por ela ser mãe. Então você é penalizada por ser mulher negra, por ser mulher negra e pobre, né? Então a diversidade ela se torna um fator que vai aprofundar então ou aumentar a pena dessas mulheres muitas vezes. Pois é, a gente colocou nas redes sociais do Futuro uma enquete perguntando quais as implicações de estarmos aí nesse triste ranking lá em cima, no topo, como o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, atrás de Estados Unidos e China. E aí uma série de respostas estão chegando aqui para a gente, quero compartilhar algumas delas. Por exemplo, o principal problema, a questão da reincidência, foi mencionada várias vezes aqui. Outro comentário dizendo que o sistema é falho, custoso, ineficiente, porque eles voltam também a cometer crimes, também a questão da reincidência. A falta de educação básica real e de qualidade pode ser uma das implicações e também uma das causas para essa população tão grande, tão numerosa. E tem muitas coisas aqui, também outros espectadores mandando para a gente a questão do preconceito racial, também é uma das implicações mencionadas aqui. Comprovação da ineficiência desse sistema que perpetua a desigualdade. Tem muita gente participando, você aí que está acompanhando a gente na live, no Facebook, pode mandar ainda a sua mensagem, o seu comentário, a gente vai continuar repercutindo aqui. Tem também, esse aqui mandou o nome pedindo para a gente mencionar o Tomás, dizendo que é necessário não permitir que os negros continuem vítimas do preconceito escondido que temos no Brasil. E também o Adriano dando parabéns pelo programa e dando parabéns às entrevistadas aqui no estúdio. Então a gente agradece aí pelos elogios e é um espaço importante para discutirmos esse tema de muita relevância para o Brasil de hoje. Mas eu vou chamar agora, então, antes da gente encerrar o bloco, a gente vai conferir uma iniciativa para que egressos do sistema prisional entrem no mercado de trabalho. As orientações são dadas por quem já passou por essa experiência. Aqui no Rio de Janeiro, a ONG Eu Sou Eu faz esse trabalho e a nossa equipe conversou com um dos responsáveis por essa iniciativa. A gente vai conferir agora aí. Hoje a gente vai conversar com o João Luiz, que é estudante de Direito e é egresso do sistema prisional e criou a ONG Eu Sou Eu. João, qual é o objetivo dessa ONG? A ONG tem o objetivo de trazer essas pessoas que cumpriram pena para serem ouvidas nos espaços de debate, nos espaços de discussões que versam sobre o sistema prisional. O nosso gerou um incômodo muito grande na gente de saber que alguns juristas, alguns técnicos, psicólogos e assistentes sociais falavam por nós que somos egressos, ou seja, falavam muitas das vezes daquilo que nós vivemos, daquilo que nós sofremos. E a gente precisava que nós tivéssemos a oportunidade de falar e nos representar. Por isso o nome Eu Sou Eu. E qual é a maior dificuldade? Sem dúvida nenhuma, a reinserção no mercado de trabalho. A gente tem hoje, um dos nossos objetivos é a orientação a essas pessoas que saíram do sistema prisional, que a academia até debate muito sobre a nomenclatura mais correta, se é egresso, se é ex-presidiário. Eu costumo dizer que nós somos verdadeiros sobreviventes. Somos sobreviventes de um sistema que mata. E se não mata lá dentro, mata aqui fora por falta de oportunidade. E a gente encontra verdadeiras portas fechadas, encontra caminhos assim que não são abertos para essas pessoas para poderem voltar ao mercado de trabalho. E a gente tem como objetivo também orientá-los de que forma se capacitarem, se qualificarem e buscar novas chances no mercado de trabalho para poder, de fato, serem reinseridos na sociedade. Você acha que o acesso ao emprego por parte dos egressos do sistema prisional pode ser uma ferramenta na promoção da paz?
É fundamental. Se a gente fala de reinserção, de aproveitamento dessa mão de obra que sai do sistema prisional, a gente está falando de prevenção. E não tem a menor dúvida, se uma pessoa que sai do sistema, que cumpriu um longo período de pena, ela sai desse sistema que não a qualificou, que não a preparou para o mercado de trabalho e chega aqui fora, ela não encontra oportunidade, ela vai reincidir novamente no crime, ela vai voltar a cometer atos ilícitos e a gente vai ter um ciclo. E um ciclo que ele não para, vai acabar se tornando um círculo vicioso do camarada sai, volta para a cadeia, sai, volta para a cadeia, porque não encontra oportunidade de trabalho. Pois é, oportunidades, reinserção é um dos assuntos que a gente vai voltar a tratar aqui no nosso próximo bloco. Por agora, eu peço para você continuar aí que a gente já volta com mais debate. Olá, o debate está de volta e hoje em edição especial repercutindo o lançamento do documentário Encarcerado nos Estados Unidos. Exibido com exclusividade no Brasil aqui pelo Futura, o filme faz parte da série Por que Escravidão, produzida pela Y Foundation, que mostra formas de escravidão moderna em diferentes países. Neste episódio, o diretor Roger Ross Williams mostra como o sistema prisional americano impacta nas forças políticas, sociais e econômicas. Vamos ver agora então um trecho que mostra a visão dos presos em relação ao sistema. Confere aí. So when did you get in here? I just got in today. Today. But I'm obviously familiar with the system and how sometimes corrupt it can be, or how messed up it can be for something so small to be something so big and something so long lasting. Tell me about the system. Well, I mean, it just seems like everything that you do, like no matter if you're a good guy, it's inevitable to end up here. It's been, such a long process, just coming in and out and just being part of the system now. It's just like you feel like you're never out, Any recent suicide attempts? No, man. 2 years ago, Corday got a DUI. He spent 5 months in jail for driving under the influence. Then had to pay exorbitant court and jail fees. He missed one payment. Then 7 police officers broke down his door and arrested him. This DUI process for me has been 2 years. You can be the good person, and it only takes one mistake for you to be in the system. And once you're in, you're in. Probation is another reason why so many people are in jail. Probation officers used to be like social workers, helping inmates make the transition to life on the outside. But over the last 20 years, they've become more like law enforcement officers. There are so many people sitting in jail for probation violations, which a lot of the time are not new crimes. 76% of prisoners who are released are rearrested within 5 years, many for probation violations. So when you go on probation, you have general rules that you have to follow. Let us know where you live, let us know what your phone number is so we can contact you, get employment, get housing. None of those things, if I don't do them, are crimes. If I choose to not have a job, that's not a crime. If I choose to hang out with my friends, that's not a crime. If I choose not to get an education or to, smoke weed, those aren't crimes. And yet, as a prosecutor and as a probation officer, if you do those things while you're on probation, I can send you to jail. And that's a dirty little secret that we don't talk about, is how that functions. Pois é, um dos trechos aí do documentário fala sobre reincidência, né? Foi um dos principais pontos aqui que a gente leu na nossa enquete, muita gente acompanhando a nossa transmissão do nosso programa. Agora eu quero saber da Juliana sobre esse dado, né? O documentário mostra que nos Estados Unidos, 76% das pessoas que passaram pela experiência do cárcere voltaram à prisão nos 5 anos seguintes, muitos deles por violação condicional. Esse processo é semelhante no Brasil? O dado é alto também no Brasil, né? Eu não vou lembrar aqui dos números de cabeça, que são muitos dados
sobre o sistema prisional. Mas é uma situação semelhante. Mas é uma situação aproximada, né? Há diferenças, acho que é sempre bom a gente dizer que a gente tenta sempre fazer um diálogo com a discussão norte-americana, né? Somos países que passamos pelo processo de escravização, mas nós temos diferenças em como o sistema se organiza, né? Em como o sistema aplica, muitas vezes, esse processo de controle social da população, mas a reincidência no Brasil é muito alta, né? Não sei, acho que Daisy pode complementar, mas acho que é maior de 50%, né? O número é maior do que 50%. É mais ou menos 60% o número de pessoas que reincidem, né? Porque até tem um outro dado. No Brasil, como nos Estados Unidos, você tem a questão, quem é essa população que está na prisão? É uma população negra, de baixa escolaridade, desempregada. Tá? Sem casa própria, E né? sem casa própria, sem moradia, sem uma série de coisas. Então, a segurança cidadã, que implica direitos e implica deveres, os direitos não são assegurados. Então, para aqueles que não conseguiram emprego, que o único emprego que tinha era o tráfico, era segurar um fuzil, é ser fiscal de uma boca, que é onde tem um emprego líquido e certo, né? Porque existe uma exploração no mercado do tráfico, que é uma exploração capitalista, porque o moleque tem hora para segurar o fuzil e não tem hora para largar, né? E essa é uma realidade, quer dizer, dentro desse universo do tráfico, do universo de uma sociedade capitalista, que você é o que você tem, onde você está totalmente voltado para o consumo, quando você vai para esse mercado de trabalho, esse mercado não te absorve porque você é jovem, você é negro, você não tem experiência necessária para trabalhar. Aí você fica 3, 4, 5, até 20 anos na prisão, você vai voltar para essa sociedade que já te excluiu por você ser negro de baixa escolaridade. E dentro do presídio não te foi assegurado nenhum curso que acompanhasse as evoluções tecnológicas e as necessidades que o mercado de trabalho hoje exige. Quer dizer, o cara sai do presídio, mesmo que ele diga, eu não quero mais delinquir, mas ele vai procurar emprego, puxa a folha de antecedente, está lá 5 anos e 4, 3 e 4, 3 e 2. E para as mulheres também é uma situação muito difícil, porque também, mas você ficou presa por tráfico, então você é mulher de traficante, você está envolvido, quer dizer, essa tal reinserção social, eu falo que ela não existe, porque quando se fala em reeducar no sistema prisional, ressocializar, como eu ressocializo aquele que nunca foi incluído? Quer dizer, como que eu vou recolocar quem nunca foi colocado? Entendeu? Então, quando você não garante para essas pessoas seus direitos básicos, você vai ter uma reinserção, uma reinserção na reincidência criminal. Né? E aí você prova mais uma vez que o sistema prisional que a gente tem no país e no mundo não resolve, porque se resolvesse, você não teria essa taxa de 76% de pessoas presas nos Estados Unidos. Agora, uma questão que eu queria que vocês comentassem também, a gente falou aqui já das pessoas que são presas, da reincidência, agora o acesso, por exemplo, a medidas alternativas. Você acredita que também há essa população, que é a maioria, que é a população negra, de baixa renda, também acaba tendo menos acesso, na verdade, a essas medidas alternativas? Sim, porque você tem audiência de custódia, né? Naquele momento da audiência de custódia, é o momento que o juiz, dependendo do crime de baixo potencial ofensivo, ele pode dizer, não, vai usar uma tornozeleira, você vai ter a sua liberdade reduzida, 10 horas dentro de casa, né? Você tem uma série de medidas cautelares para evitar que essa pessoa vá para a prisão. E isso também se aplica às mulheres. As mulheres grávidas podem, dependendo do tipo de crime, do delito, né? Não reincidente, pode cumprir pena em casa. Pode usar uma tornozeleira, entendeu? Infelizmente, isso passa por uma resistência. Né? Uma resistência em cima de um imaginário, de uma construção de uma identidade criminosa negra, construída pelas teorias lombrosianas, construída pelo racismo estrutural que a gente vive, que passou a ser jovem negro de bermuda, ele é de alto potencial ofensivo. Ele é de alta periculosidade, então eu vou mandar essa pessoa para a prisão. Então, nesse caso, nem se pensa, nem se considera uma medida alternativa para o delito. Nem se pensa também na situação, muitas vezes, dessas mulheres, né? Porque, exatamente. Eu disse da casa própria porque essa é uma realidade, né? Então, tem muitas mulheres que elas acabam ficando presas porque você não tem como provar um endereço fixo, né? Então, o sistema teria que pensar também essas alternativas, né? Porque, então, você mantém uma pessoa presa, né? Sendo que você pode encaminhar para um aluguel social, por exemplo, né? Você pode, né? Aí teria que entrar assistência social, aí teria que entrar uma rede do Estado para garantir que essas pessoas não estivessem presas, né? Nesse momento. E isso não é, você não tem, então, né? Fique preso, né? O que é um absurdo. A própria professora doutora Soraya Mendes, né? É uma
criminóloga negra, PhD, e ela discute muito essa questão das prisões das mulheres, o impacto das prisões das mulheres na vida dessas mulheres, dos filhos dessas mulheres e a ineficácia da pena de prisão para mulheres, principalmente no que se refere ao tráfico. Ela tem um estudo muito aprofundado e ela aponta a ineficácia, né, e como se expressa o machismo, o preconceito, o racismo, o sexismo contra as mulheres, entendeu? Essa questão da moral. Uma mulher não pode errar. Uma mulher não pode entrar no crime. Ela não só cometeu um crime, mas ela também é criminosa, não por aquele delito, mas também pelo fato de não ter cumprido um papel social que a sociedade espera dela, né? Então... Bom, quero aproveitar e trazer mais um olhar então para essa nossa discussão, que é o ponto de vista de quem trabalha na defesa dos acusados. A nossa equipe conversou com um advogado criminal que atua na favela do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro. Ele fala sobre como a experiência nas audiências de julgamento levaram a militar pelos direitos humanos e promover o debate da segurança pública e do enfrentamento ao racismo. Vamos ver. Fala pessoal do estúdio, a nossa conversa agora é com Joel Luiz Costa, que é ativista de direitos humanos, advogado e membro do Fórum Grita Baixada. Joel, como é que é o trabalho que vocês fazem no Fórum Grita Baixada? Eu faço um trabalho específico dentro do projeto de Direito à Memória e Justiça Racial, né? O trabalho do Fórum é muito mais amplo, mas é basicamente a gente dá um trabalho na assistência pautado pela segurança pública. E aí, para as mães vítimas da violência, assassinatos, homicídios e desaparecimentos forçados. Então, o Fórum compila tudo isso e tem um projeto de debater a segurança pública sobre um viés de enfrentamento ao racismo e dando visibilidade à Baixada Fluminense. Recentemente, você fez uma série de postagens no Twitter que viralizaram. Por que você decidiu contar a história do seu pai com o tráfico de drogas? Sou advogado porque eu tive um pai que, usando os artifícios que tinha, me pagou uma faculdade particular. Então, assim, eu não sou exemplo de meritocracia, até porque eu acredito que meritocracia não existe. Eu tive um privilégio gigantesco da família estruturada e no pai que financiou meus estudos, e isso mudou minha vida. E aí as pessoas, né, quiseram mais detalhes e eu expus, assim, para que a gente pudesse debater, além dessa dicotomia de bem e mal, além dessa questão do mocinho e do bandido, e para as pessoas pudessem entender que a educação, pudessem ver ali na minha história, que a educação realmente muda vidas. Você sempre fala da importância do acesso à educação para não engrossar os dados do sistema penitenciário. Como isso afeta o seu trabalho como advogado? Olha, afeta direcionando a minha atuação além da advocacia, né? Porque assim, não basta para mim ir lá e defender e tirar um jovem negro preso. Meu objetivo é que outros jovens não entrem nesse caminho, ou que não se socorram ao tráfico ou à criminalidade de alguma maneira como um mecanismo de subsistência, que eles possam ter acesso a uma educação e, consequentemente, a uma profissão. A gente não vai diminuir criminalidade com encarceramento em massa, com liberação do porte de armas, ou qualquer política de insegurança pública, de política de segurança pública mediante confronto, com caveirão. Enfim, não é essa política esquizofrênica de combater a violência com mais violência. A minha leitura é que se combate a violência com educação. Pois é, esse gancho é fundamental. A gente falou no primeiro bloco sobre reinserção, a gente falou sobre o atendimento aos acusados, então essa relação com os estudos, temos dados gritantes, né? Eu vou compartilhar com vocês, 89% da população carcerária no Brasil não tem educação básica completa e menos de 1% dos presos têm graduação. E dentro do sistema ainda apenas 12% deles têm acesso a algum tipo de atividade educacional. Então quero saber, né, a gente sabe, a partir desses dados já saltam os olhos aí muitas dúvidas, mas quero ouvir de vocês qual o impacto direto dessa baixa escolaridade, da falta do acesso à educação à população carcerária. Deise. Olha, eu acho que quando a gente vai falar, mais uma vez eu falo, segurança pública é acesso à educação de qualidade, é professor bem remunerado, é escola equipada, é novas tecnologias de ensino, é a escola ser um atrativo para esse jovem, para essa criança ter atração, gostar da escola e ver na escola uma oportunidade de alçar novos voos e não os voos do crime. E aí quando a gente chega no presídio, o que eu observo particularmente? As salas de aulas são pequenas, né? Os professores muitas vezes têm que improvisar lá dentro do ambiente prisional para poder dar aula. A dificuldade, porque também você tem aquela dificuldade de como você vai ensinar, de que forma você vai ensinar. Muitos presos, você tem a remissão por pena por leitura, mas muitos presos de baixa escolaridade não têm facilidade de ler os livros e nem fazer resenhas críticas sobre aquilo que ele leu. Então isso também prejudica muito,
né? E essa dificuldade, né, de você poder inserir esses jovens numa escola de qualidade, que é o grande problema. Porque quando é pela educação que o cara começa a se libertar. Quando você começa a ler, quando você começa a perceber um outro mundo através da leitura, você vai buscar outros caminhos. Um grande exemplo desse é o professor Dr. Roberto da Silva, professor doutor, né, da Faculdade de Educação da USP, que foi um ex-garoto da FEBEM, ficou mais de 7 anos no sistema prisional, saiu do sistema, aprendeu, né, fez já o teve aqui no Futuro, inclusive, compartilhando sua história. Então, e hoje ele é o professor doutor da Faculdade de Educação da USP, que trabalha com educação nas prisões. Então, como que eu não absorvo os novos métodos de ensino para esses presos nas prisões, como eu não valorizo esses professores dentro do sistema prisional, com condições de dar aula no sistema prisional, e a dificuldade de muitos presos que passam no Enem e não conseguem ir para a universidade. Lá no Maranhão, 431 presos no Maranhão entraram na universidade pelo Enem. Prestaram vestibular e passaram. Agora, como que vai ser o deslocamento desses presos para a universidade? Quer dizer, você tem, aqui no Rio de Janeiro também, eu tive contato com presos que prestaram na universidade, entraram, e aí chega, e aí, como é que eu faço? Né? Quer dizer, cadê a escolta para ir, levar, trazer da universidade? E aí aquela coisa, a gente não é babá de preso. Sim, o Estado também tem que proporcionar essa condição, esse acesso à educação. Né? Exatamente. Eu quero mostrar agora mais um trechinho do documentário Por que Escravidão? Encarcerado nos Estados Unidos. A discussão agora é sobre as questões sociais que influenciam os membros do Ministério Público no dia a dia do trabalho. Vamos lá. Adam travels all over the country trying to change the way prosecutors think. There are 2.2 million people in jail and prison. And despite making up only 14% of the population, African Americans make up almost half of that number. It's not because African Americans commit more crime, and it's not because we're all a bunch of bigots. It's because implicit bias rules our decision making. So we don't make decisions based on data and technology and things that are giving us a feedback loop. We make decisions based on our life experiences as individual prosecutors. One visit to a homeless shelter, one visit to a treatment center, one visit to a domestic violence shelter, to understand that there are things out there that we never learned in law school. Pois é, ali ele fala da questão racial nos Estados Unidos, que é um pouco diferente, né? O volume da população, a proporção é diferente aqui no Brasil, mas quero saber da Juliana, você como pesquisadora que está dentro da academia, como é que vê essa discussão das faculdades de direito, por exemplo? A gente falava do acesso à educação e aqui a gente viu ali o militante indo atrás dos promotores, tentando desconstruir um pouco essa imagem, né, do trabalho no dia a dia de quem trabalha por lá no Ministério Público. Como é que é isso aqui no Brasil? O debate é difícil como em qualquer espaço da academia, né? Eu acho que essa discussão, ela inclusive tem ganhado mais vulto no Brasil, porque a gente teve políticas educacionais que garantiram maior presença da população negra na universidade. Então, não por acaso, quando nós vamos ver os pesquisadores que estão colocando o dedo na ferida, que estão discutindo, né, estudantes de direito, que estão discutindo o sistema prisional, muitas vezes eles são jovens negros que entraram no direito, na carreira do direito, mesmo sociólogos. Então, a produção intelectual no Brasil sobre o sistema de justiça criminal, além de ter uma contribuição muito grande, né, principalmente fazendo essa relação com as desigualdades e o racismo, ela passa por essa entrada desses jovens, dessas pessoas negras na universidade, e isso tem trazido impactos muito positivos, a meu ver, porque a gente tem conseguido colocar esse debate, né, fazer com que as pessoas entendam que a gente não vai conseguir discutir desigualdades, ou diminuir as desigualdades, ou acabar com as desigualdades, a gente não passar por uma discussão sobre esse sistema, né? Então, é um debate ainda difícil. Eu acho que o direito, principalmente, é uma área que, majoritariamente, ela ainda é composta, né, por estudantes brancos de classe média, né? Então, esse debate, ele muitas vezes acaba sendo truncado, acaba sendo difícil, mas eu tenho visto um aumento significativo de como estudantes negros têm incidido nessa discussão, né? Eu não sou da área do direito, sou da área da antropologia, né, que também não é uma área majoritariamente negra, mas que a gente consegue fazer o debate, né, por ser das ciências humanas ali, né, das ciências sociais, com uma maior facilidade, né? Na área do direito, eu acho que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados sobre essa discussão. Bom, quase 9 mil cartas recebidas pela Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais foram analisadas
pela pesquisadora e professora da PUC-Rio, Tula Pires, né? Falando aqui do meio acadêmico, como tem se dedicado também sobre essa área. O resultado é o projeto Cartas do Cárcere, que a gente vai ver aí, o site está na tela para vocês. São denúncias, queixas e visões de quem está no sistema prisional brasileiro. Então tá aí o recado dado para você acessar no medium.com/cartas do cárcere, com hífens ali entre as palavras. E nos Estados Unidos, o documentarista Roger Ross Williams, que a gente tem acompanhado trechinhos aí do documentário, ele também acompanhou uma roda de conversa entre os presos, em que eles dividem suas demandas e visões, e a nossa equipe separou um trechinho para a gente ver agora. I'm educated, I'm civilized, I'm dignified. And at this point, this sentence, man, is having like a reverse effect. What's the point? In prison, you're taught to put on body armor to keep people away and to protect yourself, and you kind of lose yourself in doing so because you have to create this militant individual. And I'm grateful of the mentors that we have. We start to see that forgiveness is a real thing. It's helped me to see the positive things about myself. Pois é, essa relação de fato do efeito, qual o efeito, acho que isso tem que ser uma das questões primordiais nessa discussão. Qual o real efeito que passar esse período, né, privado de sua liberdade está fazendo sobre esse indivíduo, né, Deise? Eu acredito que a perda da liberdade é uma das coisas mais terríveis para qualquer ser humano, até porque todos nascem livres, em direitos, em uma série de coisas. E o impacto dos danos da prisão, né? Qual o resultado de você manter as pessoas tantos anos presas, os impactos do dano da prisão na vida daquela pessoa, né? Alguns costumes, alguns hábitos adquiridos na prisão vão fazer parte do seu dia a dia, porque você tem que se condicionar a um espaço pequeno, a dividir, a ausência de privacidade. Eu digo isso aqui no Brasil, né? Que você tem uma cela que cabe 6, você tem 20, 30 presos às vezes dentro de uma cela. E aí você fala da individualização da pena prevista na Lei de Execução Penal, mas isso não é cumprido. Então, como que é o impacto de quem fica preso? As doenças adquiridas pós-prisão, principalmente das mulheres. Então, a diabetes, a hipertensão, transtornos mentais que vão se desenvolver ao longo do período que você está preso. Então, esses danos também têm que ser analisados e verificados para, mais uma vez, mostrar a ineficácia da prisão e novas alternativas penais que não seja a prisão. Eu geralmente sempre falo que um Estado, né? E seja ele aquele Estado que não assegura saúde, educação, moradia, trabalho, combate a qualquer forma de discriminação, principalmente o racismo, né, a lesbofobia ou mesmo a homofobia dentro do sistema prisional ou fora do sistema prisional, ele se torna totalmente legítimo para punir quando ele não assegura. Quando você tem um Estado que não assegura uma moradia de qualidade, emprego de qualidade, com todos os direitos previstos, principalmente na saúde, qual é a legitimidade de condenar um jovem, 5 anos e 4 meses, um assalto à mão armada, né? E que você condena 5 anos e 4 meses, você vai olhar a folha de antecedentes dele, ele mora na rua A, travessa B, número tal, que quando chove, a chuva leva até o seu sonho, porque desmorona tudo, sem pai, só a mãe com mais 4 filhos. Grau, né? Não terminou nenhum ensino fundamental. Qual é a legitimidade do Estado? Onde estava o Estado quando essa mãe foi morar naquelas condições? Onde estava o Estado quando esse menino foi para o farol? Onde estava o Estado que não assegura moradia, educação, né? Para essa segurança para que essa mãe pudesse trabalhar e ter uma creche de qualidade que ela pudesse deixar o filho dela. O Estado aparece para punir, né? O Estado vem na figura da punição. Exatamente. Então, quem pune o Estado quando ele não cumpre com as suas obrigações? Boa pergunta. Bom, você aí já imaginou quais são as expectativas, impressões, lembranças e sensações de quem está preso? Muitas vezes se colocar no lugar do outro é importante para a gente começar a tentar entender um pouquinho sobre essa complexa situação. Agora, uma forma de ajudar isso é a arte, né? A gente sabe, tem livros, tem música, a arte muitas vezes nos faz pensar, muitas vezes, como a gente menos espera. Então tem uma peça em cartaz que é a Cárcere, que aborda exatamente esses temas e a nossa equipe conversou com quem leva essa narrativa para cima do palco. Vamos ver.
O Vinícius Piedade é diretor e ator da peça Cárcere, que já rodou 15 países e agora está aqui no Rio pela primeira vez no CCBB. A peça fica em cartaz até o dia 3 de março. Me falta ar! 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 Vinícius, por que falar sobre liberdade na perspectiva de um encarcerado? Eu tive uma experiência de apresentar uma outra obra no sistema prisional brasileiro, em diversos presídios. Justamente por acreditar nessa palavra ressocialização. Nos debates a gente fala sobre encarcerar, punir, e parece que a gente esquece que este ser, que este cidadão vai voltar para a vida em sociedade. E tanto melhor para todo mundo que ele volte melhor. Melhor para ele, melhor para quem está na rua. De alguma forma, o pensamento de ressocialização me tomou no meu contato com o Saulo Ribeiro, que é o coautor da peça. E eu levei para alguns presídios um espetáculo chamado Carta de um Pirata. E a partir dessa experiência me deu vontade primeiro de falar sobre a prisão. Só que com o tempo, eu acredito muito no trabalho work in progress, ou seja, vai crescendo durante o progresso, eu entendi que falar sobre a cadeia era redutor. Eu queria falar mesmo era sobre a liberdade, como você bem disse na pergunta, através dos olhos de um cara que não tem essa liberdade. E grande parte do monólogo se passa dentro de uma rebelião. Quais aspectos você busca discutir com isso? Até uma reflexão do personagem, num dos momentos da peça, ele diz: cada dia na vida é um dia a menos na cadeia, ou cada dia na cadeia é um dia a mais na vida. Né? Então, essa busca de trazer essa contagem regressiva de nossas vidas e o vivenciar cada momento como se fosse o último, é o que esse cara tem que fazer, porque de fato a contagem regressiva foi dada. Eu emblematizo o que tem acontecido nos presídios brasileiros, com esses conflitos entre facções, ou mesmo quando os presos de alguma forma se organizam para reivindicar o mínimo que está na lei e tal, né? E na sua opinião, você acha que é papel das artes discutir o encarceramento? Teatro, na antiguidade, era no teatro em que as grandes questões eram postas. Eu acho muito bem-vindo o teatro discutir isso, que é muito pertinente hoje em dia. Eu acho que a gente só fala sobre o sistema carcerário, infelizmente, quando tem uma grande rebelião com muita morte. E eu tento fazer também com um certo humor, com uma certa sátira, para que a coisa não fique apenas reclamativa, e sim que o público se envolva nessa reflexão, entende? Pois é, gente, falando de arte para fazer refletir também, para provocar reflexões ou inspirar reflexões, no nosso programa que a gente sempre tem espaço para os memes, né? Que a gente sempre considera que das melhores formas de sintetizar muitos assuntos, sejam eles mais leves, mais pesados. E a gente compartilha agora, então, no começo do ano, o Presídio Regional de Passo Fundo, lá no interior do Rio Grande do Sul, registrou uma fuga de 17 presos e um gato, que você vê logo no comecinho do vídeo. Essas imagens logo viralizaram nas redes sociais, muitos memes surgiram na tentativa de descobrir a identidade desse fugitivo felino. Então você vê aí o gatinho fugindo à frente dos humanos. Então, nos arquivos da internet, a identidade dele foi revelada, é o Fred ou Faísca. Parte da população chamava ele de Fred ou de Faísca. E os responsáveis pela brincadeira aproveitaram ainda o engajamento das redes para também fazer um alerta, né? O destino do fugitivo Faísca poderia ser evitado com a tutoria responsável dos animais. Bom, e aqui, para quem ficou curioso quanto aos demais envolvidos na fuga, 9 já foram reconduzidos ao presídio lá de Passo Fundo. Então tá aí, né? Essa questão da fuga, inclusive os gatos também envolvidos nessa fuga lá em Passo Fundo. A gente com certeza poderia seguir horas aqui discutindo esse assunto que é de extrema relevância para o Brasil de hoje, mas nosso tempo aqui precisa ser levado à risca. Preciso encerrar, mas antes quero uma conclusão das nossas convidadas em relação a esse tema. A gente com certeza tem muito mais a discutir, voltaremos aqui a essa pauta. Deise, para a gente concluir. Eu quero agradecer o convite e levar essa reflexão, né, da ineficácia das penas de prisão.
né? Da maior aplicação de penas alternativas e a reflexão dos impactos do racismo na nossa sociedade, né? O ano passado comemoramos 130 anos de uma falsa abolição, né? E batendo recordes de aprisionamentos e a ineficácia de tudo isso, né? Na sociedade brasileira e principalmente a necessidade de se garantir, né? Aos presos provisórios o direito do voto. Né, porque isso é de fundamental importância para homens e mulheres que estão presos e também a integridade de mulheres lésbicas, de trans, né, e de gays dentro do sistema prisional. Isso também é de fundamental importância. Né? Isso não pode ser também tratado como uma pena, né, a opção do afeto que essas pessoas têm. Então, o direito de exercer sua sexualidade e a manutenção de todos os direitos, né? Que essas pessoas vão voltar para a sociedade, seus direitos humanos, enquanto pessoas têm que ser assegurados. Nenhuma criança nasce com um revólver na mão. Pois é, a gente tem aqui o comentário da Ana Paula também, dizendo o estado punitivo que violenta seus cidadãos desde o seu nascimento, culminando com o encarceramento, como a gente falou aqui, morte simbólica, né? Mesmo sua morte física, que atinge boa parte, infelizmente, da população negra, jovem e periférica. E essa é a situação das prisões, em grande parte, no Brasil hoje. Queria agradecer vocês pelo convite, foi um prazer muito grande estar aqui, dividir esse debate com a Daisy. E eu acho que de reflexão, acho que é importante, uma pergunta que eu faço no meu livro, é a gente se questionar o que é crime, quem define o que é crime, né? E quem define quem são os criminosos, né? Eu acho que essa pergunta ela é fundamental para a gente começar a pensar e começar a questionar esse sistema punitivo, né? A necessidade de um sistema punitivo, a necessidade de privação de liberdade de pessoas que, né, cometem pequenos delitos, né? A necessidade da gente construir mais presídios, ou a gente deveria pensar 40% da população prisional que não deveria estar presa, né? Que poderia estar muito bem respondendo em liberdade porque sequer foi julgada, né? Então, a reflexão que eu faço é, vamos questionar. Questione o tempo inteiro, né? Isso é fundamental para a gente poder transformar a sociedade. E essas questões a gente joga para você que está nos acompanhando, para levar essa discussão além aqui do nosso programa, leve para sua roda de amigos, para a mesa do jantar também, na mesa do bar com os amigos. Acho que a população brasileira precisa se apropriar dessa discussão para a gente repensar o Brasil de hoje e do futuro. Mas por agora, preciso me despedir. Juliana e Daisy, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigada. Você de casa ou da rua, onde quer que você esteja nos acompanhando, obrigado pela companhia de sempre. Tem debate toda semana na TV, na web, no Futura Play, tá bom? Beijo, abraço e até o próximo.